Lei número 443, de 1 de julho de 1981, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Título 1. Generalidades. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinada à manutenção da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada força auxiliar reserva do Exército. Artigo 3. Os integrantes da Polícia Militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores do Estado e são denominados policiais militares. Lembrando que eu estou lendo essa lei aqui lá no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá? Parágrafo 1. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Número 1. Na ativa. A linha A. Os policiais militares de carreira. A linha B. Os temporários incorporados à Polícia Militar para prestação de serviço militar voluntário durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço policial militar temporário voluntário. A linha C. Os componentes da reserva remunerada da Polícia Militar quando convocados. E a linha D. Os alunos de órgãos de formação de policiais militares da ativa. Número 2. Na inatividade. A linha A. Na reserva remunerada quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. A linha B. Reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. A linha C. Reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados executando tarefa por tempo certo. Parágrafo 2. Os policiais militares de carreira são os da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço policial militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida. Parágrafo 3. Os militares temporários não adquirem estabilidade ou vitaliciedade e, após serem desligados do serviço ativo, passam a se sujeitar à lei do serviço militar, conforme o grau de instrução recebido. Artigo 4. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública. Artigo 5. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada Atividade Policial Militar. Parágrafo 1. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. Parágrafo 2. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Parágrafo 3. Constitui requisito indispensável para o ingresso no quadro de oficiais policiais militares a conclusão do curso da Escola de Formação de Oficiais da Corporação. Artigo 6. São equivalentes as expressões na ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar ou considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previstos em lei ou regulamento. E aí tem um adendo que diz assim:
ficam incluídos nos dispositivos do artigo 6 infine da Lei 443, de 1 de julho de 81, e do artigo 6 infine da Lei 880, de 25 de julho de 1985, respectivamente, os servidores militares, no limite de 4, lotados na Companhia Estadual de Águas e Esgotos, o SEDAI. Artigo 7. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 8. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço. Artigo 9. O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais militares reformados da reserva remunerada e aos capelães policiais militares. Parágrafo único. Os capelães policiais militares são regidos por legislação própria. Capítulo 2. Do ingresso na Polícia Militar. Artigo 10. O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em lei e nos regulamentos da corporação. Artigo 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar destinados à formação de oficiais, de graduados e de soldados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e mental e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo 1. O disposto no caput deste artigo e no artigo 10 desta lei aplica-se aos candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais em que é também exigido o diploma de estabelecimentos de ensino superior reconhecido pelo governo federal e aos capelães policiais militares. Parágrafo 2. Para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar, CFO-QOPM, além dos requisitos do caput deste artigo e do artigo 10 desta lei, é exigido o título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo Sistema de Ensino Federal, Estadual ou do Distrito Federal. Capítulo 3. Da hierarquia e da disciplina. Artigo 12. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Parágrafo 1. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 13. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo.
Artigo 14. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no quadro e parágrafos seguintes. Círculos de oficiais postos: superiores coronel PM, tenente coronel PM, major PM. Intermediários: capitão PM. Subalternos: primeiro tenente PM, segundo tenente PM. Círculo de praças, graduações: subtenentes e sargentos, subtenente PM, primeiro sargento PM, segundo sargento PM, terceiro sargento PM. Cabos e soldados, cabo PM. Soldado PM de primeira classe, soldado PM de segunda classe. Cabo PM. Soldado PM classe A, soldado PM classe B, soldado PM classe C. Praças especiais: frequenta o círculo de aspirante a oficial PM, oficiais subalternos. Excepcionalmente ou em reuniões, aluno oficial PM, sociais, tem acesso ao círculo de oficiais. Parágrafo 1. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Parágrafo 2. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Parágrafo 3. Os aspirantes a oficial PM e os alunos oficiais PM são denominados praças especiais. Parágrafo 5. A inclusão do soldado PM dar-se-á sempre na classe C de sua graduação. Se não for aprovado no curso de formação de soldados, será excluído da corporação por conveniência do serviço e inaptidão para a carreira policial militar. Se for aprovado, permanecerá nessa classe durante os 5 primeiros anos de serviço efetivo na corporação. Parágrafo 6. Decorrido o prazo de 5 anos, o soldado PM classe C terá declarado seu acesso à classe B, na qual permanecerá até completar mais 10 anos de serviço efetivo, findos os quais será incluído na classe A até sua promoção ou exclusão. Parágrafo 7. Além das condições precedentes para o acesso de classes, outras poderão ser estabelecidas por decreto do governador do estado. Parágrafo 8. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso em lei especial. Parágrafo 9. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas indicativas de sua situação. Artigo 15. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 1. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2. No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida, número 1, entre policiais militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro existentes na corporação, na conformidade do artigo 17. Número 2. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de inclusão e à data de nascimento para definir a precedência, e neste último caso, o mais velho será considerado mais antigo. Número 3. Na existência de mais de uma data de inclusão, prevalece a antiguidade do policial militar que tiver maior tempo de efetivo serviço prestado na corporação. E, número 4, entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nos itens 1, 2 e 3. Parágrafo 4. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre policiais militares de carreira nativa e os da reserva
remunerada que estiverem convocados é definidas pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Parágrafo 5. Nos casos de nomeações simultâneas resultantes de concurso, a precedência será estabelecida pela ordem de classificação final dos candidatos. Artigo 16. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os aspirantes a oficial PM são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. Os alunos oficiais PM são hierarquicamente superiores aos subtenentes PM. Artigo 17. A Polícia Militar manterá registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo Comandante-Geral da Corporação. Artigo 18. Os alunos oficiais PM são declarados aspirantes a oficial PM ao final do curso da Escola de Formação de Oficiais pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, na forma especificada em seu regulamento.